A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta da Terra é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, vamos explorar a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Suas paredes descem a 11 quilômetros sob o Oceano Pacífico. O mistério de como essa fossa profunda e escura foi criada leva os cientistas a um mergulho perigoso. No fundo do abismo. Vasculhando o leito oceânico, os cientistas descobriram um estranho mundo submarino de montanhas escarpadas, bizarros vulcões de lama e a maior estrutura geológica do planeta. As descobertas desse mundo subaquático irão revolucionar a compreensão das forças que moldaram a Fossa das Marianas e a própria Terra. Como nasceu nosso planeta, o lugar mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas oculta-se sob as ondas do Pacífico Ocidental. E é o ponto mais profundo do planeta. O primeiro passo da jornada para descobrir como surgiu essa cicatriz misteriosa na crosta da Terra nos leva a 1872, quando um navio científico inglês, o HMS Challenger, zarpou com a missão de mapear o leito oceânico. Na maior parte da história escrita, os homens simplesmente achavam que, além de um certo nível, o mar fosse muito plano, quase vazio e sem nenhuma vida. Eles não esperavam achar nada interessante. Durante 4 anos, o Challenger cruzou os mares, percorrendo 112 mil quilômetros, um terço da distância até a Lua. A tripulação sondava as profundezas a cada 225 quilômetros, usando 400 quilômetros de cordas e centenas de pesos de chumbo. Era um trabalho tedioso e pesado, mas na época era o único modo de medir a profundidade do oceano. Ao chegar ao Pacífico Ocidental, a 300 quilômetros da ilha de Guam, a tripulação baixou a corda de medida. Mas o peso não parava de descer. Foi uma grande surpresa. Ninguém achava que o oceano fosse tão fundo. Então, de repente, os cientistas se perguntavam: por que é assim? O peso chegou ao fundo a 4.475 braças. Quase 8 quilômetros abaixo da superfície. Os cientistas ficaram surpresos por encontrar algo tão inesperado. Seria um buraco pequeno ou seria muito grande? Que tipo de acidente seria esse? Surgiram inúmeras perguntas quando se encontrou essa medida espetacular e única. A expedição do Challenger marcou o início da oceanografia moderna e criou o primeiro mapa do leito oceânico. Ela mostrou como o leito do mar tem um declive suave perto da Terra e depois afunda milhares de metros em vastas planícies. Mas o Pacífico Ocidental é diferente e afunda novamente em um abismo de 8 quilômetros de profundidade, que acabou com a crença de que o leito oceânico era plano e sem acidentes. Isso deu origem a um mistério, pois ninguém compreendia como esse estranho acidente submarino surgira. As respostas só surgiram 70 anos depois, graças a uma tecnologia nova e revolucionária: o sonar, que levou a investigação para o próximo estágio. O sonar foi criado no início do século XX e aperfeiçoado na década de 40 para detectar submarinos ocultos.
O sistema emite ondas sonoras através da água. As ondas são refletidas pelos objetos sólidos e atingem um detector. Medindo o tempo que as ondas demoram para voltar, os cientistas criam uma imagem muito precisa do mundo submarino. As maiores marinhas do mundo dedicaram tempo e esforço para desenvolver tecnologia de caça a submarinos. Então, os oceanógrafos descobriram que o sonar podia mapear o leito do mar e que era muito mais barato e fácil do que usar muitos marinheiros lançando cordas. Em 1951, um navio científico inglês voltou ao profundo buraco descoberto pela expedição do Challenger. Dessa vez, eles tinham um sonar novo e sofisticado. Os resultados foram surpreendentes. Mapas de sonar detalhados revelaram que o buraco no Oceano Pacífico não era um buraco, mas parte de uma enorme fossa 30 vezes mais profunda do que a altura do edifício Empire State. Seu comprimento é o dobro da largura da Califórnia, 2.400 quilômetros do sudeste de Guam até o noroeste do arquipélago das Marianas. As pessoas ficaram surpresas com o que viam, porque claramente o leito do oceano tinha muitas mudanças no relevo. Ele era muito montanhoso em alguns locais e tinha grande profundidade em outros. Isso deixou os geólogos empolgados. Dentro da Fossa das Marianas existe muita variação. No extremo sul está a maior surpresa. O leito do mar cai mais de 3 quilômetros, atingindo 11 quilômetros abaixo da superfície. Os cientistas tinham descoberto o local mais profundo do oceano. E ainda hoje, esse é o ponto conhecido mais profundo do planeta. Esse local foi chamado de Challenger Deep, em honra ao navio que o descobriu. Para termos uma ideia da profundidade da fossa, se pegarmos a altura do Monte Everest e medirmos a partir do fundo do Challenger Deep, ainda teremos 1,5 km acima de nós até a superfície. Porém, a origem da Fossa das Marianas continuou a ser um mistério. Os pesquisadores acham que o melhor modo de encontrar a resposta é mergulhar até o fundo da fossa, no ponto mais profundo do planeta, o Challenger Deep. Mas havia um grande problema. No fundo da fossa, eles teriam de suportar uma pressão 1000 vezes maior do que na superfície. Isso equivale a ser espremido por todos os lados com um peso de 50 aviões. Os cientistas usam uma cabeça de manequim para demonstrar os efeitos dessa pressão. Hoje o que vamos fazer realmente é colocar uma dessas cabeças de espuma na câmara de pressão. E vamos expô-la à pressão que existe na Fossa das Marianas, que é de aproximadamente 16.000 psi. O crânio humano seria esmagado, mas a cabeça de espuma apenas perderá todo o ar. Nossa, ficou menor. Temos aqui o tamanho original e assim podemos comparar. Ah, diminuiu muito. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa que não esteve a 11 quilômetros de profundidade no mar e outra que esteve. Ainda bem que não vou até lá. A vida na Fossa das Marianas é impossível. Não estamos equipados para resistir a esse tipo de pressão. E assim é necessário proteger as pessoas quando nesse tipo de ambiente. Essa tarefa era um desafio para os engenheiros. Em 1953, o cientista suíço Auguste Piccard criou o Trieste, um veículo pioneiro que podia suportar pressões enormes. O submersível tinha um casco de 15 metros de comprimento, cheio de gasolina para a aviação e pesos de chumbo para controlar a flutuabilidade. Embaixo dele ficava uma cabine esférica de 1,80